assunto volta a ser saúde. Você já ouviu falar em herpes zoster? Popularmente conhecido como cobreiro, é uma doença que pode atingir principalmente a boca e a região genital. E é preciso ficar atento, tá? Juliana Santos está chegando ao vivo com as informações. Então, Juliana, o que é que provoca essa doença? Oi, Renata, bom dia para você e bom dia também para todo mundo que está aqui nos acompanhando. A herpes zoster, né, como você mesmo disse, ela atinge principalmente a boca e a região genital, mas ela pode se espalhar por todo o nosso corpo, né, em todas as áreas onde nós podemos encontrar nervos. E é uma doença, né, que o vírus é o mesmo vírus da catapora, que é a doença que geralmente a gente adquire aí na infância. Eu conversei com a Tatiana Cruz, dermatologista. Ela trouxe mais informações para a gente sobre essa doença, inclusive sobre a importância do diagnóstico para o tratamento. A gente vai acompanhar essa entrevista com ela agora. Tatiana Cruz, dermatologista, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Começa explicando para a gente o que é a herpes zoster. A herpes zoster é uma infecção pelo mesmo vírus que causa a catapora, que é a varicela zoster. Então, é uma infecção viral que ocorre na pele, geralmente numa área só, correspondente a um nervo só, e é por uma reativação do mesmo vírus daquela catapora, daquela varicela que dá em crianças. Quais seriam os sintomas, né? Qual a forma que ela se manifesta? Então, geralmente, o herpes zoster aparece dificilmente em pessoas totalmente sadias. Aparece em pessoas que são imunocomprometidas, pessoas que são mais idosas, acima de 50 anos, pessoas que têm alguma deficiência na questão da imunidade ou que estão com baixa imunidade. Então, esse vírus, ele estava dormindo lá no gânglio sensitivo, é o mesmo vírus da catapora. Então, nessa queda de imunidade ou por algum fator que desequilibrou, esse vírus é reativado. Então, alguns dias antes, geralmente 2, 5 dias antes, o paciente começa a sentir uma dor muito grande no local acometido, antes mesmo de aparecerem as bolhas, as vesículas. Então, o que ocorre? Muitas vezes tem um tardar no diagnóstico, porque o paciente tem apenas a dor naquele lugar e procura o serviço de saúde e é uma dor muito parecida com dor de infarto, com dor de pleurite, com uma dor torácica, com uma dor pulmonar, com dor de apendicite, é uma dor muito pesada. Então, primeiro a gente sente aquela dor com choque, com queimor no local, e a partir do terceiro, quinto, até mesmo no 7º dia, começam a surgir as manchas, que depois viram bolinhas, que depois viram vesículas, que depois viram bolhas. Então, que nós vamos ter um quadro onde tem um dermátomo, ou seja, uma área, um traço de pele cheio, com uma manchinha vermelha embaixo, e cheio de bolhas, e cheio de vesículas extremamente dolorosas, e o paciente tem uma queda do estado geral. A herpes zoster também é conhecida como cobreiro, né? Então, é muito conhecida na nossa região porque os pacientes conhecem com o nome de cobreiro. Mas, no geral, é isso. É uma mancha eritematosa com dor e que alguns dias aparecem vesículas e bolhas extremamente dolorosas, como se fossem realmente uma serpente que tivesse passado por ali. Doutora Tatiana, quais as áreas do corpo que essa doença pode se manifestar? E ela é transmissível? Em 50% dos casos, acontece na região do tórax, no peito, aqui no tórax, né, na caixa torácica, mas também pode acontecer no abdômen, pode acontecer na área genital, pode acontecer nos membros superiores, nos membros inferiores e pode acontecer, e aí sendo bem grave, em 15% dos casos na face, pegando a região do nervo trigêmeo e principalmente com a gravidade maior, quando pega os ramos oftálmicos, que pode inclusive causar paralisia na face, que pode inclusive causar cegueira, e é com muita dor. É uma doença transmissível da seguinte maneira: tem contato com zoster, ele não vai pegar zoster, ele vai pegar catapora, ele vai pegar varicela. Então, aquelas bolhas, elas são cheias do vírus, e aí se por um acaso uma criança, um indivíduo imunocomprometido, uma gestante, tiver contato com aquelas bolhas do paciente com zoster, ele vai pegar a catapora, ele vai pegar a varicela. Já a pessoa que tem zoster, geralmente ela antes teve um
quadro de varicela e ela se lembra disso na infância. Quais as formas de tratamento para herpes zoster? O tratamento da herpes zoster é sobretudo com antivirais, tá? São 3 antivirais básicos, aciclovir, valaciclovir e fanciclovir, mas no geral a gente usa realmente um tratamento domiciliar, quando a dor não é tão intensa, a gente usa por via oral. Nos casos necessários, a gente pode internar para fazer essas medicações por via venosa e às vezes até o foscarnet, que é um antiviral muito potente, mas no geral o tratamento é com antiviral e sintomáticos. Então, quais são os sintomáticos? Remédios para dor, remédios para diminuir a coceira. Muitas vezes a gente faz o corticoide, quando está em uso de antiviral, para diminuir o tempo da lesão e a dor, e a gente pode fazer também polivitamínicos e suplementos para melhorar a imunidade do paciente. É um tratamento que requer diagnóstico primeiro, né, um diagnóstico fechado, para que a gente faça o tratamento guiado com esse diagnóstico e com o quadro clínico, porque ele pode ser leve, ser tratado em casa, mas também pode ser muito grave. A herpes zoster costuma ser grave em pacientes idosos, em pacientes imunocomprometidos, em gestantes, em pacientes que já têm alguma doença, por exemplo, uma leucemia, um linfoma, um CA prévio. Tatiana Cruz, dermatologista, muito obrigada por conversar conosco. Eu que agradeço e lembro que o Sistema Único de Saúde, ele dispõe de vacina para varicela, tá? Ele dispõe de vacina para varicela para crianças acima de 4 anos e adolescentes. Agora, no geral, nos locais onde tem vacina privada, nós temos a Shingrix, que é a vacina para herpes zoster, que pode ser tomado por qualquer pessoa que já teve herpes zoster após 6 meses do surto ou por qualquer paciente que tenha sido exposto a herpes zoster. É isso, a gente acompanhou, né, a fala da Tatiana Cruz, dermatologista, explicando para a gente o que é a herpes zoster, né, e as formas de tratamento, né, apesar desse nome, herpes zoster, não tem a ver, né, com a herpes de fato, e sim com o vírus da catapora, é o mesmo vírus que é transmitido. O vírus da catapora, geralmente, né, a gente adquire ali na infância, algumas pessoas têm catapora quando passam aí por essa fase da infância, né, geralmente é nesse período, e como a doutora explicou para a gente, esse vírus fica dentro do nosso organismo adormecido, e aí ele pode, né, na fase adulta, se manifestar, se transformando aí na herpes zoster. Quando o adulto, né, o paciente aí acaba adquirindo essa doença, a transmissão pode ocorrer para outras pessoas, sim, né, como a doutora Tatiana explicou, porém a pessoa não pega herpes zoster, ela pega catapora. E a importância do diagnóstico, né, é essencial aí para o tratamento. Existe no SUS, né, a vacina contra a varicela, né, contra a catapora, e na rede particular você também consegue a vacinação diretamente aí contra a herpes zoster. Porém, diagnóstico. É necessário o diagnóstico para que o tratamento seja aí, direcionado para cada paciente. Renata, eu volto com você. Obrigada, Juliana. 9h38, WhatsApp.